Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo, nesta segunda-feira, 7 de agosto de 2017. Estou aqui nas presenças do técnico do Água Santa, Jorginho Cantinflas, e do repórter Marcelo Argachoy. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Derek. Prazer estar aqui. Pessoal do programa, um abraço. Espero que vejam um excelente programa. Tudo ótimo. Maravilha. Então vamos aos destaques do programa de hoje. Água Santa se prepara para enfrentar a Portuguesa pela Copa Paulista. São Caetano vence Juventus e assume liderança provisória do Grupo 3. Corinthians encerra primeiro turno do Brasileirão com triunfo sobre o Sport. Palmeiras perde em casa para o Atlético Paranaense antes de decisão na Libertadores. Bom, então vamos começar falando a respeito do Água Santa, né? Aproveitar a presença do técnico Jorginho aqui, falar a respeito da preparação do Netuno para esse jogo contra a Portuguesa, quarta-feira, no Canindé, né, Jorginho? Como é que vem esse Água Santa? Como é que é a preparação para esse jogo contra a Portuguesa? É um jogo sempre especial para você. A Portuguesa tem também um certo significado na sua vida, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Olha, eu tenho no coração todos os clubes que eu joguei e que eu já trabalhei, né? Mas a Portuguesa tem que ser especial porque foi aonde me deu a primeira oportunidade de eu poder estar hoje trabalhando no futebol, né? Então eu tenho um carinho muito grande pela Portuguesa. Já passou aquele negócio de jogar contra, porque já fiz vários jogos contra ela, já ganhei, já perdi, enfim. Então, já não tem mais aquela coisa que é o primeiro jogo, né? Mas é sempre gostoso voltar ao Canindé, é sempre bom ver a Portuguesa. Só espero que ela também melhore, não nesse jogo contra nós, mas que ela volte a conseguir a ser grande de novo, que a Portuguesa merece. Marcelo? Queria perguntar pro Jorginho como que você está enxergando essa fase atual da Portuguesa, ver essa fase que pode ser provavelmente uma das piores da história do clube. Você acha que vai conseguir se reerguer? E o que você acha que fez a Portuguesa chegar no lugar onde está agora? Má administração, falta de vontade das pessoas que estiveram lá, só pensaram no seu umbigo e não no clube. Isso fez com que a Portuguesa fosse para o fundo do buraco. E eu não acho que consiga sair, não. Eu acho muito difícil, né? Até porque tem clubes que estão querendo sair, que é o nosso caso, que está querendo chegar a algum lugar no sol, e nós vamos lutar com unhas e dentes para que isso aconteça, né? Então hoje nós estamos lutando páreo a páreo com eles. Eu acho que um pouco mais à frente é o São Caetano, porque já vem mantendo uma base há muito tempo. Então o São Caetano eu acho que está sempre um pouco à nossa frente. Mas nós estamos com a Portuguesa lutando para chegar. Quando é a fase classificatória, eu acho que iguala. Depois é na eliminatória, que aí fica um pouco mais difícil, haja visto o que aconteceu conosco no campeonato da Série A2. Fizemos a melhor campanha, tudo bonitinho, mas aí, infelizmente um pênalti nos tirou, né? Então a Portuguesa vai ter dificuldade porque tem muitos clubes já no calcanhar dela e está equiparado. Então, para isso, fica muito difícil para eles. É verdade. A respeito desse jogo de quarta-feira, o Água Santa vem numa crescente na competição, né? Aliás, teve algumas irregularidades, mas, enfim, tem tudo para conseguir, como você disse, né? Superar a própria Portuguesa na classificação, né, Jorginho? Eric, continua ainda. Nós continuamos um pouco irregular. Por quê? Porque nós não tivemos o tempo de treinamento que foi no campeonato da Série A2, apesar de nós começarmos já muito tarde a formatação do time, sabe? Para formar o time nós começamos muito tarde. E agora nós tivemos que mudar muito, porque pelo fator financeiro não dava para segurar os atletas que nós tínhamos. Então nós tivemos dificuldade. Aí estão chegando atletas, ainda hoje está chegando, e eles vêm treinados de uma forma diferente. Quando chega aqui que você quer colocar a forma que tem treinamento no Água Santa, demora-se um tempo para você se adaptar a isso, né? Porque nós, lá no Água Santa, nós jogamos muito para frente. E muitas vezes ele vem de um clube onde ele jogava muito retrancado. Então ele tem um pouco de dificuldade até ele se assimilar aquilo, demora um pouquinho. E aí vem as lesões. Hoje nós estamos com 7 lesionados. Nós temos um atleta aí de nível de Série A, que é o Patrick, que tem uma lesão muito séria. Ele está com trombose, entendeu? Então ele tem que tomar remédio, não vamos poder usá-lo esse ano mais. Então é uma dificuldade que nós tivemos. E nós tínhamos feito um time pensando baseadamente com ele ali, né? Porque ele tem muita capacidade. Então a dificuldade nós estamos tendo, mas com toda dificuldade nós estamos lutando e estamos conseguindo ficar entre os 4, que é o mais importante. A gente quer perguntar como é essa parte de recuperar atletas, não só em recuperar de questão física, mas a moral, a forma. Tomando como exemplo exatamente o Patrick, que quando ele surgiu para o futebol, todo mundo enchia muito a bola dele, que seria um grande jogador, mas aí a carreira dele acabou não decolando. Como faz para recuperar o futebol de alguém como o Patrick?
Rapaz, primeiro você tem que ter muita conversa com o atleta e ser muito sincero, né? E saber primeiro se ele gostaria ou se ele quer sair desse marasmo que ele está, né? Se ele quer realmente voltar a ser o que ele era ou melhor ainda, né? Você está bem melhor do que ele era. Vai depender muito dele. Se ele não quiser, ninguém consegue. Aí depois vem do ambiente de trabalho, a forma de trabalhar, como você agir, como você posicionar em campo, como você cobrar dele as coisas. Então isso faz com que ele possa sentir prazer, como ele foi super importante para nós na Série 2 agora. Com ele no time era uma outra coisa, ele bem era uma outra coisa. Só que nós tivemos no meio de lesões, por quê? Porque foi muito tempo parado, né? Então volta sentindo aqui, sentindo ali, então você tem que tomar o máximo de cuidado. E posicioná-lo da melhor forma possível dentro de campo. Eu conheço o Patrick quando ele tinha 16 anos no São Caetano, porque quando eu estava coordenando o Palmeiras, nós tiramos o Patrick do São Caetano e levamos para o Palmeiras. Então eu conheço muito bem o Patrick. E ficou muito mais fácil. Só que infelizmente teve esse episódio, né? É um problema muito grave, muito sério, que nós temos que tomar cuidado, nós estamos tomando conta. O bom do Água é isso, o Paulo com a sua diretoria, né? Toda a sua diretoria, eles dão maior atenção, maior carinho e fazem com que o atleta se sinta feliz ali, como eu me sinto muito feliz lá. Fazia tempo que eu não me sentia feliz e lá eu me sinto feliz no Água porque dá essa condição de recuperar todo mundo. Verdade. Duas perguntas que eu queria te fazer, Jorginho, era justamente a respeito desse casamento que deu tão certo com a Água Santa, né? Você chegou aí para esse projeto da Série 2, renovou para a Copa Paulista, enfim, já deve permanecer com certeza também para 2018, enfim, deu muito certo, né? E infelizmente não conseguiu acesso por um pelinho aí esse ano, né? A ideia é permanecer realmente, terminarmos agora e de preferência ganhando, né, essa competição até para termos no ano que vem o ano inteiro, ou pelo menos até novembro, se não me engano, que termina a Série D, né? Isso. Que também é a ideia de nós queremos ganhar. Então, se nós conseguirmos isso, vai ser maravilhoso. Não é fácil, eu já coloquei isso para o presidente. Eu sei que ele teve acessos seguidos no passado, mas muitas vezes já foi aquela fase boa e aí depois vem as complicações. Mas ele entendeu também que ele tem que ter jogadores da categoria de base para que ele possa fazer dinheiro, porque senão eles não vão aguentar, só eles colocando dinheiro não vai aguentar. E que nós temos que trazer também empresas da cidade para nos ajudar no patrocínio, para ajudar o clube. Afinal de contas, o clube indo bem, valoriza todo mundo, né? Valoriza a cidade, valoriza as empresas. Então essa é a nossa ideia. Isso foi muito legal. E eu só vim por causa dos dirigentes. Eles são pessoas maravilhosas, honestas, são pessoas sinceras. São muito simples e que querem ganhar, né? Então, eu acho que foi por isso, esse foi o maior fator que fez com que nós nos dessemos bem e estamos conseguindo. Eu falei para ele, é muito difícil a Série 2 da forma que ela é hoje, porque se ela fosse, a Copa também, Paulista, parece que não, mas, porque a fase classificatória ela não é difícil. O problema depois é na eliminatória, porque aí muitas vezes escapa da sua mão. É um atleta, é um campo, uma bola bate no buraco, a bola não entra, enfim. São só no máximo 2 jogos, então fica muito mais difícil, né? Por isso que é complicado. Então nós estamos tentando fazer tudo de volta, estamos tentando trazer a TV de volta também, do Água, né, do Netuno. A torcida é uma pessoa, os caras são fantásticos, ajudam muito a gente, torcem muito por nós, sabe? Então é muito legal, é muito gostoso hoje trabalhar no Água, me sinto muito feliz. A gente queria fazer 2 perguntas também. A primeira é sobre os jogadores da base que você vem comentando de aproveitar, principalmente Sim. O Genilson, o Luan, o Duarte, que tá lesionado, vai voltando aos poucos, que tem que também ganhar caixa com os jogadores da base. E perguntar se para o Água Santa é melhor você aproveitar esses jogadores do ponto de vista esportivo, tentar escalar eles, manter para o time do ano que vem, ou se tem que realmente vender para a equipe se manter? As duas coisas, Marcelo. Não tem como você não pensar nas duas coisas. Eu acho que você tem que tentar colocar dentro aqueles que têm condições, aquele que nós, com o Vanderlei, com o Thomas, está lá, com o próprio papel, com o Carlinhos e o Godoy, que são os treinadores da categoria de base, né? O diretor, o coordenador e os treinadores. E ver os que têm mais condições, aquilo que nós entendemos que tem mais condições, nós colocarmos ele para subir e colocando no profissional aos poucos. Não adianta também nós queremos montar um time só de garotos que não vamos conseguir, mas tem que colocar esses atletas. E numa competição como essa, que nem a Copa Federação, você não tem uma responsabilidade de descenso,
né? Você só tem acesso, então você não tem decência. Então fica um pouquinho mais confortável para você dar chance para o atleta. Então tem um pouco menos de responsabilidade. Não que ele não vai ter responsabilidade, mas um pouco menos, né? Inclusive sua e da direção e da própria torcida. Mas você precisa colocá-los. E a partir do momento que apareça alguma venda, algum clube que esteja num patamar acima do nosso, eu acho que não tem por que também nós segurarmos. Porque a cabeça de atleta é o seguinte, ele viu um patamar acima, se ele viu a chance dele, meu amigo, se ele não for, você já não vai ter mais aquele aqui. Dificilmente ele tem personalidade e cabeça e juízo para poder ganhar menos e ser menos visto. Entendeu? Então, tem que entender isso. Por isso que tem que ter as duas coisas. Apareceu a oportunidade, venda. Apareceu um clube de um potencial maior como Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Hoje nós temos, por exemplo, nós temos o Pedro, nós temos o Igor, o Pedro no Palmeiras, o Igor no Fluminense. Então, se aparecer outro, que vá, não tem problema nenhum. Agora mesmo parece que tem um Atlético Mineiro atrás de um jogador nosso. Se aparecer mesmo, for convicto a proposta, tem que liberar, porque o clube também tem que viver disso, não adianta. Infelizmente, o futebol brasileiro não dá para os nossos diretores só ficarem segurando tudo, eles têm que sobreviver também. E a comunidade, aos poucos, vai ajudando, como eu falei, com as empresas, entrando e ajudando, desde que seja correto, como está sendo até agora, entendeu? Maravilha. Vamos dar sequência ao programa, falando a respeito agora do São Caetano, né? Um dos rivais do Água nessa Copa Paulista. São Caetano foi à Rua Javari, fez 3-0 no Juventus, né? Uma vitória significativa do Azulão, que agora assumiu provisoriamente a liderança do Grupo 3, pelo menos até o fechamento da rodada, né? Com o jogo de quarta-feira entre Portuguesa e Água Santa. Queria saber do Jorginho. Jorginho, você já comentou um pouquinho sobre o São Caetano, falou a manutenção da base é o que mantém esse Azulão tão bem assim. É o grande time a ser batido nessa Copa Paulista? Sim, não só manteve a base, mas manteve o seu treinador durante 3 anos, por 3 anos seguidos, acho que é o quarto ano que ele vai para o quarto ano do Luiz, né? Que é um excelente treinador, uma excelente pessoa. E não ganhando, né? É coisa rara no Brasil, né? Então o Nairo está de parabéns pelo que ele vem fazendo. E o Luiz também, porque não é fácil. Eles sabem que não é fácil. Quem está no meio do futebol, o Nairo já tem muitos anos, o Luiz também. Não adianta o torcedor, porque eu falei, não adianta o torcedor pressionar. Eles sabem o que eles estão fazendo, sabem da capacidade deles, da montagem como é difícil, e estão conseguindo sobre isso aí. Esse ano conseguiram voltar para a Série A, né? E já estão bem nesse campeonato da Copa Paulista, já estão primeiro. Eu acho que dificilmente alguém vai conseguir tirar deles isso, né? Ele já tem, se eu não me engano, 4 pontos nossos, é isso? 3 pontos nossos, eles têm 15, nós temos 11. Isso. Então não tiramos mais deles, pelo menos no término do turno não tiramos mais. Só a Portuguesa que pode ultrapassá-la. Eu acredito que não vai ultrapassar porque nós vamos ganhar, então não dá para tirar deles. Então eu acho que realmente é o time mais difícil da competição, junto aí tem a Ferroviária também, que normalmente faz uma campanha boa, monta bem, e o próprio 15, que é o atual campeão da Copa, né? Verdade. Então eu acho que são esses os times mais difíceis da competição. Verdade. Marcelo... Além da Portuguesa, que tem a sua tradição. Sem dúvida. Marcelo, foram 3 gols dos 3 jogadores de ataque, né? Hermínio, Carlão e Daniel Bueno. Um São Caetano que, como o Jorginho disse, né? Comprovou a sua força. Realmente, já tem uma sequência de vitórias, é um dos poucos invictos da competição. Acho que só o São Caetano e o Atibaia não perderam, né? E está caminhando realmente para fazer uma excelente campanha, e é bom ressaltar a participação do Daniel Bueno, que chegou agora no meio da competição e já fez vários gols, inclusive um deles contra o Água Santa na estreia, né, Jorginho? Sim, nós ajudamos, né? Porque meu time, aquele jogo, ajudou muito, né? O time ajudou o São Caetano de uma forma generosa, né? Foi um belo... O São Caetano realmente é um bom time, é muito bem treinado pelo Luiz. Mas nós contribuímos muito com aquilo, né? Nós falhamos nos 3 gols, falhamos feio. O jogo estava bem dominado, tranquilo, até os 42, se eu não me engano, que foi o primeiro gol. E aí depois nós tivemos a dificuldade de ter que sair um pouquinho, e aí erramos um pouquinho mais. Inclusive eu errei muito naquele jogo, porque eu deveria ter segurado um pouco para tentar empatar pelo menos no final. Mas como nós gostamos de ganhar, então nós queremos sempre... Mas aí os próprios atletas, tadinho, eu tinha que entender que eu forcei demais uma coisa que eles não suportavam fazê-lo. Então tiveram um pouco de dificuldade, e aí nós pagamos pelo nosso erro. Então eu sou o maior culpado da derrota para o São Caetano. Aquele jogo que teve um gol do Água Santa, o gol do Bartola, né? O Bartola que tem sendo um jogador de destaque aí no Água, né? Um jogador que passou aqui pelo Santo André, um jogador que passou bem pelo Ramalhão, e parece que tem dado certo no Água Santa, né?
Tem, mas eu tive que mudar a forma de jogar para poder colocá-lo, entendeu? Eu tive que mudar bastante por tudo que ele pode fazer e o que ele não tem condições de fazer pela estatura, pela condição de força, né? Ele é rapidinho tudo, mas ele não é um cara que consegue segurar os caras na força. Então você tem que montar uma forma de jogar para que ele possa se dar bem. E ele define muito bem, ele tem muita facilidade de fazer gol. Então, por isso que eu tive que mudar um pouquinho a forma de jogar. Mas estou tendo dificuldade, porque os meus jogadores que têm capacidade de jogar e marcar no meio campo estão machucados, todos eles. Então, não está sendo fácil de montar a nossa equipe, não. Nós estamos com dificuldade. Maravilha. Vamos manter ainda o assunto no futebol regional, falar agora do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que teve mais uma rodada neste fim de semana, com vitória do Mauaense, né, 3-2 sobre o União Mogi, lá em Mogi das Cruzes, vitória que manteve a locomotiva viva na competição, e uma derrota do Sport Clube São Bernardo pro Vossen lá em Assis, 2-1, um jogo de muita confusão, um jogo que inclusive o cinegrafista da TV Cachorrão foi agredido por torcedores do Vossen, uma confusão dentro e fora de campo, enfim. Jorginho, queria a sua opinião a respeito dessa segundona, né, uma competição que mantém muito o clube em atividade, tem as questões de idade. Bom, esse ano não tem mais, né, essa questão de limite de idade, mas muito time tradicional ainda que consegue manter aí num degrau do Campeonato Paulista tentando recuperar espaço, né? Sim, eu só acho que é ruim quando você você usa o clube para um aluguel, né? Não é uma coisa séria que você vai fazer. Então, você termina fazendo coisas de 1 ano, ou no máximo 2, e depois não aguentam mais, tudo por água abaixo, aí é investimento da cidade que você não consegue, enfim, as pessoas da cidade que poderiam investir também não confiam nas pessoas que estão lá, isso é ruim. Mas ao mesmo tempo é bom ver clubes tradicionais. Nós fizemos um jogo treino contra a Mauense, é um time muito bem treinado, muito bem treinado. Nós tivemos, apesar que eu estava fazendo alguns testes com alguns jogadores, mas você percebe que o time é muito bem formado, né? As linhas bem feitinhas, eles sabem o que fazer, bem posicionado, sabe? São bem entrosados, jogam direitinho. Então é um time que eu acho que vai dar trabalho aí nesse campeonato da Série B aí. O São Bernardo eu ainda não vi jogar, então não tenho como falar nada, mas o Mauense, eu gostei muito da forma deles atuarem no campo. Marcelo, o que dá pra dizer da vitória do Mauense e derrota do Sport Clube São Bernardo? Da derrota do Sport Clube a gente não pode falar tanta coisa, porque o time já estava indo bem, enfrentou um adversário bem difícil, que é o Vossen lá em Assis. Só tem a lamentar realmente o episódio da agressão. Agora o Mauense conseguiu um excelente resultado, o time estava demorando para engrenar, apesar de jogar bem, não estava conseguindo os resultados. Quando a gente conversou com o técnico Flávio Borelli, ele falou que tinha que encarar esse jogo contra o União Mogi como se fosse uma final, e o time realmente fez isso, porque chegou a perder por 2-0, foi atrás da virada, empatou em pontos com o próprio União Mogi e agora tem chance de classificação e depende só de si mesmo, né? Então o Mauense mudou bastante a sua condição na competição só com esse jogo. É verdade. Bom, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, né? A gente teve aí mais uma rodada nesse fim de semana, o encerramento do primeiro turno da competição e manteve, quer dizer, ninguém ia tirar a liderança do Corinthians, mas o Corinthians fechou o primeiro turno com uma vitória de 3-1 sobre o Sport. Quem pode parar esse Corinthians, Jorginho? Só o Corinthians. Eu acho hoje só o Corinthians. Se ele não tiver a infelicidade de perder muitos jogadores, ou ser vendido, ou ir para a seleção e os jogadores ficarem destreinados, eu acho que ninguém tem condição hoje de parar o Corinthians. Nenhum time tem condição de parar o Corinthians. O Corinthians é muito bem treinado. Uhum. É muito, muito bem treinado. Em relação aos outros, dá pena de ver os outros. O Carille para você foi uma surpresa? Como treinador assim, sim, porque eu não o conhecia. Mas se você pegar um contexto, não porque ele ficou quase 5 anos como assistente técnico, né? Então ele conhece muito bem e foi o que eu falei para vocês aqui antes do programa. Se você pegar o time do Corinthians hoje, aliás, eu estava falando com o motorista, se você pegar o time do Corinthians, todos eles, ou 80%, já trabalharam no Corinthians com o Carille como assistente técnico. Então ele conhece muito bem os atletas. E o que ele fez foi só perguntar para eles, olha, nós vamos jogar assim, o que vocês acham? Acho que é legal. Que é igualzinho o Corinthians quando jogava com o Tite. É igualzinho, não tem diferença. E com pessoas que já tinham trabalhado. Então você pega o goleiro, já tinha trabalhado. O lateral direito, já. Um dos zagueiros, já. O lateral esquerdo, já. O volante, o Maico, já. O Rodriguinho, já. Jadson, já. O paraguaio, o Romero, já.
Só o Jô que não. Então você pega só o Jô e o Gabriel e o Balbuena que... Não, o Balbuena já tem o ano passado, já vinha também. Então, quer dizer, só tem na realidade era o Jô que chegou e o Gabriel. O restante todos já tinham trabalhado com o Tite e ele fez a mesma coisa, ele foi mais inteligente do que qualquer outro. Ele simplesmente colocou da mesma forma de jogar, a mesma saída de bola, ele que ajudava a treinar a defesa, então ele treinou muito bem. A defesa do Corinthians hoje ela é super bem treinada. Nós não vemos nenhum time no Brasil hoje com o mesmo treinamento, mesma capacidade de jogar do Corinthians, porque não é bem treinado, né? Por quê? Porque é jogador chegando toda hora, mudando seu treinador toda hora, os treinadores também talvez não tenham personalidade para suportar a pressão em um jogador, muda. Não pode jogar mal? Pode, pô. Qualquer jogador pode jogar mal, pode jogar 1, 2, 3, desde que ele seja bom. Eu não vejo esse negócio de ficar toda hora mudando. Eu mudo porque ou o cara não cumpre aquilo que nós necessitamos, ou porque ele está muito mal, mas mal demais. Agora, porque jogou um jogo ou dois, aí não dá para ficar toda hora mudando. Então, eu vejo o Corinthians isso. Só perde se ele quiser, se ele perder para ele mesmo. Senão, dificilmente eu vejo alguém ganhar deles. Marcelo, suas considerações de Corinthians 3, Sport 1? O Corinthians jogou muito bem. O Sport até que tentou ameaçar um pouco. O Sport também está sendo bem treinado pelo Luxemburgo, né? Mas não deu. O Corinthians realmente está um patamar acima dos outros times na competição. Por mais que o adversário tente derrotar o Corinthians, eu acho que vai demorar para o Corinthians perder a invencibilidade. Se acabar perdendo, né? Porque do jeito que está... É verdade. E quem teve aí uma sériezinha sem perder interrompida foi o Palmeiras, né? Perdeu em casa para o Atlético Paranaense com um time alternativo aí, visando o jogo de quarta-feira contra o Barcelona do Equador. Nessas situações, Jorginho, vale a pena você poupar o time? Obviamente o Palmeiras tem um elenco muito forte, mas vale a pena poupar o titular porque o objetivo maior realmente é a Libertadores? Eric, eu tive o começo da minha carreira, é difícil você pensa em algumas vezes, eu vou tirar alguns jogadores para... Não sei se vale a pena, cara. Porque o que o atleta mais gosta é de jogar. Ele detesta treinar e adora jogar. Entendeu? Eu acho que no caso, o Cuca está fazendo isso com o Palmeiras, se é isso que você está me perguntando. Isso. Eu acho pelo fato de treinar a equipe. Porque eu assisti Palmeiras e Corinthians, era um time bem treinado o Corinthians e um time completamente desorganizado que o Palmeiras. Muito mal treinado. Não é que o Cuca é mal treinador, não, nada disso. É que ele não teve tempo para treinar essa equipe. Então os caras não sabiam funções, não sabiam o que fazer, era uma bagunça. Então talvez ele tenha, não é poupado os caras, ele tenha deixado os caras de fora para poder treiná-los, para eles poderem treinar, descansar, treinar, descansar, treinar, descansar e ficar pronto para o jogo, do que propriamente poupá-los de jogos sequencialmente, entendeu? Ou sequenciais, para ficar melhor. Eu acho mais isso. O restante aí é hipótese que vocês que são da mídia fazem, mas eu acho que foi mais para isso do que qualquer outra coisa. Não tem o porquê de ficar tirando o jogador. Não. Não sei o Zé Roberto, que você tem que tomar o máximo de cuidado, até pela idade, e se você tem proveito. E ele jogou esse jogo também, né? Sim. Então, não foi poupar. Esse é o caso, é o que eu falei. Eu acho que está usando mais para treinar do que qualquer outra coisa. Entendi. E o Palmeiras tem condições de avançar nessa Libertadores? Obviamente, o Barcelona mostrou que tem um contra-ataque muito forte, mas o Palmeiras, por tudo aquilo, por toda a expectativa, por todo o dinheiro investido, tem que dar essa resposta? Eu acho que o Palmeiras na Arena ele é muito forte. Mas eliminatória, é o que eu falei, eliminatória é um problema muito sério. De repente a bola não entra naquela noite, o Palmeiras perdeu de 1-0, não foi? Isso. Perde aqui de 1-0 o Barcelona, aí vai para os pênaltis, o nego escorrega, manda a bola lá, os caras fazem, aí fica fora. E aí, já vem todo aquele peso, as pessoas não têm paciência, não entendem, ou não querem ter paciência, entendeu? Por quê? Porque não tem continuidade. Infelizmente, temos que entender no Brasil que os nossos grandes atletas, eles saem muito cedo para fora, entendeu? E hoje o futebol é conjunto, e para ter um conjunto, para ter uma equipe bem treinada, precisa de tempo. E o tempo é você trazer uma pré-temporada, você pôr as ideias que a comissão técnica tem de força, velocidade, forma de jogar, o sistema que vai jogar, qual a estratégia que ele vai ter quando estiver perdendo, quando estiver ganhando, né? Qual a estratégia que ele tem para ganhar de um time que joga com duas linhas ou que joga
com uma linha de 5, uma de 4, enfim, isso precisa treinar, e precisa de tempo para treinar. Então eu acho que essa é a maior dificuldade que eu vejo no Brasil. Aí, por isso que eu acho que tudo pode acontecer nesse jogo do Palmeiras, né? Mas vejo o Palmeiras mais forte do que o Barcelona. Entendi. Marcelo, o que você pode dizer desse Palmeiras 0 Atlético 1? O Palmeiras optou realmente por colocar uma escalação bem diferente e o foco está completamente na Libertadores, né? Eu queria poder perguntar pro Jorginho o que ele acha de... Como o Jorginho já trabalha no Palmeiras, conhece a pressão da torcida, eu queria perguntar o que você acha dessa situação do Borja, que foi uma contratação muito cara no Palmeiras e a torcida está pegando bastante no pé dele. E em relação também a essa troca de treinadores, como foi a passagem do Eduardo Batista, que foi muito contestado pela torcida, que mesmo enquanto ele estava lá, ficava pedindo pro Cuca voltar. O Cuca voltou e ainda tem gente que critica o Cuca também, Jorginho. Como que você enxerga essa... A torcida nunca tá satisfeita, né, Jorginho? Essa corneta do Palmeiras. Palmeiras é isso, cara. Da saída do Eduardo, desculpa, eu não tenho nada a dizer. É um problema que eu não quero tocar. O fato do Borja, eu acho que é o seguinte, eu não sei o que as pessoas que montaram a equipe, o que pensaram quando viram jogar. Porque errar é humano. Muitas vezes você vê o atleta lá jogando, você fala, puxa, esse cara joga demais. Mas quem é que joga do lado dele? Ele joga só de dia, ele joga só de noite, ele joga na altitude, ele joga não, o campo, a grama é alta, é baixa. As pessoas que jogam com ele, quais as características? Qual a estratégia que esse time que ele estava jogando joga? Entendeu? Você tem que ter uma série de coisas para você ter certeza para trazer a pessoa. O que você vai querer com esse atleta? É simplesmente colocar ele lá e falar assim, ó, faz gol? Pô, mas como é que se chega a fazer o gol? Né? Fazer gol, as pessoas falam, pô, é a coisa mais importante do futebol. Mas como você consegue chegar a isso? Como você consegue deixar o cara em condição toda hora de fazer gol? Né? Então, eu vi o Borja jogar umas 3, 4 vezes no acho que Atlético Nacional, é isso? Isso. Ele jogava com mais um colega de velocidade, jogava em 2 de velocista. E os outros 8 ajudavam aqui. Então eles estão sempre em velocidade. O Palmeiras joga dessa forma? Não. Então como é que você quer cobrar do cara alguma coisa? Né? Porque cobrar é fácil. Você não está fazendo gol, você não está criando. Pô, criar, eu não sei se ele criava lá. Eu vi 3 jogos, eu vi pouco. E para você contratar um cara hoje que custa uma fábula, eu acho que você tem que ver ele no mínimo uma competição inteira. Ou pelo menos uns 3/4 dela. Para que você possa ter certeza, você tem que ver ele jogando de dia, de noite, perdendo, ganhando, com homem a mais, com homem a menos. Ele na fase boa, ele fase ruim, ele voltando de contusão. Você tem que conhecer. O Corinthians, por exemplo, fez isso com o Guilherme, que era da Portuguesa. Todo jogo no Canindé, o Mauro estava lá vendo o jogo e anotando tudo. Então, jogos que nós estávamos perdendo, que viramos, qual foi a participação dele, como não foi. Levou o Guilherme, Guilherme fez um belo campeonato contra o Corinthians, foi embora e trouxe retorno para o Corinthians. Então, essa é a diferença de contratar, entendeu? Não é só olhar uma vez ou duas e falar assim, dar um relatório lá. A gente tem que dar relatório porque a gente tem que dar relatório, mas talvez não seja aquele que você deveria fazer porque você não tem a certeza. Então, eu acho que o Palmeiras está sofrendo por causa disso. O Borja está sofrendo por causa disso. As pessoas não viram como ele jogava lá, não entenderam e estão pedindo para ele fazer coisa aqui que não é da característica dele. Obviamente que a gente ainda precisa falar de Santos e São Paulo, mas eu queria saber uma última opinião de assunto Palmeiras a respeito de Felipe Melo, Jorginho. Qual que é a sua opinião a respeito? O Palmeiras acertou, o Palmeiras errou? Ou, enfim, a expectativa era muito grande, até porque é um jogador de qualidade, pelo menos técnica, indiscutível. Mas a personalidade dele talvez não tenha casado tanto com a necessidade do Palmeiras? Mesma coisa do Borja. É. Foram lá ver, pensaram bem como iria jogar, quem estava do lado para jogar, as características dele serviria para isso. Não sei se pensaram nisso, né? Talvez só falaram assim, vamos trazer o Felipe, que é um bom jogador, tá? Mas um bom jogador, será que vai se adaptar aqui? Será que ele consegue resolver o nosso problema? Talvez seja transferência de responsabilidade, né? De repente um garoto que está até lá na base ou um outro garoto do Palmeiras. Gabriel não servia, no Corinthians por que está servindo? E é mais barato, mais caro? Não, como que é? É mais barato, né? Então é isso que eu estou lhe falando, você entendeu? Essas coisas que talvez
não se dê tempo nos clubes para você entender, e aí o clube começa a ficar endividado, cara. As pessoas não pensam nisso, mas os clubes começam a ficar endividados. Você tem que terminar de pagar o cara. Não satisfeito, você vai ter que trazer outro no lugar do cara. Você teve que pagar aquele e trazer um outro. Quanto custa? E quem paga? Né? Até quando vai ser isso? Vai chegar uma hora que a Arena também não vai aguentar. Né? Porque o time talvez não vai conseguir ser um bom time, começa a esvaziar, já não entra mesmo a renda de 1 milhão todo jogo ali, começa a entrar de 100 mil, quem paga a Arena? Para manter. Aí tem que pagar os jogadores. Aí o patrocinador já não quer renovar com a mesma coisa ou quer sair. Enfim, aí daqui a pouco está endividado de novo. É um problema. De neve, né? Muito perigoso. Eu penso muito nisso. E também tem que administrar o clube, não pode só simplesmente jogar as traças. Entendi. Bom, então vamos falar então a respeito do empate, né, entre Santos e Avaí 0-0. Um empate que não foi, acho que, bom para nenhum dos dois, mas também para o Santos foi menos pior, né? Jorginho tá ali, continua se mantendo na parte de cima, mas não foi tão ruim assim. Se você for pensar do lado Santos, grandeza de Santos e grandeza de Avaí, com todo respeito, o Santos teria que ganhar o jogo, né? Eu não vi, eu estava levando meu filho ao aeroporto, não dava para ver, mas os comentários que a gente vê no jornal, na internet, é que o Santos poderia tanto ganhar como poderia ter perdido nos últimos minutos para o Avaí, né? Não foi um bom resultado para o Santos. Em termos de tabela, eu acho que o Santos deixou a desejar. Também não foi um bom resultado para o Avaí, porque em termos de tabela ele poderia ter ganho o jogo e dado um passo para complicar até a vida do São Paulo, do próprio Bahia, enfim, de quem está ali próximo, né, do rebaixamento. Agora, brasileiro tem jogos muito difíceis e complicados, que se você não estiver atento, esses pontos podem fazer falta para o Santos numa Libertadores. Sem dúvida, você citou São Paulo que perdeu aí do Bahia por 2-1 num confronto direto da parte de baixo. São Paulo numa situação complicadíssima, né, Jorginho? A pressão, quando você está nessa situação de rebaixamento, acho que mexe com o jogador, não tem jeito, né? Para quem não está acostumado, é muito difícil, né? Para quem está mais acostumado, quem passa mais por essa dificuldade, atletas que já passam, eles estão um pouco mais calejados e você termina, a cabeça influencia menos, né? Aí ele pode ir por causa da técnica, da qualidade, que pode não estar superior à dos outros, aí você perde. Eu vejo assim, a qualidade do São Paulo é infinitamente melhor do que todos esses que estão lutando próximo do rebaixamento ali, entendeu? Eu acho. Agora, são todos jogadores, ou 70%, 80%, estão chegando no momento. E aí, como é que você vai fazer com um time que não é bem treinado? Não consegue treinar? Aí joga mal, a torcida pega no pé, a imprensa pega no pé, aí você percebe que o jogador está sem personalidade, você tira o cara. Foi bom ou foi ruim? Aí você põe o outro também não vai bem, aí você quer voltar com esse mesmo, ele já ficou sem confiança em você. Enfim, é uma bola de neve, aí começa afundando. E aí depois para sair, filho, aí só Jesus voltando à terra, né? Porque aí fica difícil. E não vem com essa história que time grande não cai. 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 E aí precisa saber também como que está internamente, que nós não sabemos, né? Então, só quem está lá é que pode dar uma definição se internamente tem problemas ou não, ou como está. Eu sei que não está fácil para o São Paulo, nem para o Dorival, não, nem para os seus dirigentes, e principalmente para os seus torcedores, né? Que estão sofrendo muito com isso. Verdade. Marcelo, suas considerações de São Paulo 1, Bahia 2? O jogo foi complicado para o São Paulo, de certas partes. A gente percebeu muito nervosismo na parte dos jogadores. Não é deficiência técnica, como o Jorginho bem colocou, porque os jogadores são bons, só que o São Paulo, em poucos momentos, parecia que realmente ia ganhar do Bahia. O Bahia também estava numa situação difícil. O Bahia não fez um grande jogo, foram 2 jogadas de contra-ataque. O Bahia conseguiu vencer porque contou com muita velocidade do Mendonça e com o São Paulo também frágil na defesa. Também queria que o Jorginho comentasse um pouco sobre essa defesa do São Paulo, que também tem bons nomes, só que até com 2 técnicos já no começo do ano não mostrou realmente a qualidade técnica que a gente sabe que tem, né? Eu vi 3/4 desse jogo. Eu comecei a assistir o primeiro tempo todo, depois o segundo tempo eu fui vendo algumas vezes, fui vendo outros jogos que estavam passando também. Porque quando tem televisão, aí fica o controle igual um maluco para ver quase todos, né? Eu acho o seguinte, o São Paulo caiu num momento
de que se eu não consigo fazer o gol lá, eu acho que eu não posso tomar. E aí eu tenho que jogar, já que eu não estou conseguindo ser grande na frente e não estou conseguindo ser grande atrás, eu preciso entender que nessa hora eu tenho que jogar como time pequeno. É o que eu penso. Eu vou me defender e vou dar confiança ao meu time. Se meu time ficar 3, 4 partidas sem perder, é muito mais fácil da confiança voltar do que eu ficar perdendo, ganhar um, perde outra, ganhar um, perde outra. E o São Paulo está tendo esse problema, né? Ele ganha uma, perde outra. Aí empata outra, perde outra. Aí vai ganhar depois de 2, 3. A confiança do atleta vai lá embaixo. Aí troca-se o atleta, né? Aí um atleta que está sendo ovacionado no lado bom pelo torcedor é substituído no meio do jogo. Ele fala, pô, mas eu estou sendo o melhor jogador e estou sendo substituído. Na cabeça dele é difícil dele entender. Ele só vai entender o dia que ele passar a ser treinador também. Mas que o treinador precisava de uma outra forma de jogar e ele precisava sair porque não cumpria aquilo. Aí ele começa a ficar puto. Aí ele começa a ficar bravo. E aí você começa a ter problemas, entendeu? Eu acho que no momento desse, a primeira coisa é você definir a equipe e ficar uns 5, 6 jogos, meu filho. Definida a equipe, primeiro não perde. Uma hora eu vou ganhar. E aí vou dando confiança, acho uma equipe, acho uma forma de treinar essa equipe e vou para tudo ou nada. Porque senão não adianta, você não consegue ter uma equipe e não consegue resultado, você vai perder. E aí perdendo, meu filho, você vai cair. É o que está acontecendo. Eu acho que é o que está acontecendo com São Paulo, é o que eu vejo. É verdade. Bom, queria agradecer a presença do Jorginho, que vai sair daqui correndo para dar o treino do Água Santa nessa segunda-feira. Jorginho, muito obrigado pela presença. Senão você vai ficar aqui a tarde inteira pela gente. Maravilha, se quiser a gente pode bater um papo aqui mais 1 hora, 2 horas. Pô, mas nós nem falamos ainda do Ponte Preta, podemos falar de tudo que você Ponte quiser. Preta e Cruzeiro, falar, não foi? Foi, podemos falar do Ramalhão que você passou por aqui. Tem meu tanta Santo coisa André, pra falar, hein, essa Jorginho? maravilha. Fiquei tão feliz por ele não ter caído. Puxa vida, porque é bom ver o Santo André sempre bem, né? Sabe? Faz falta o Santo André de novo na Série A, como faz falta o São Caetano, entendeu? O próprio São Bernardo agora que teve, infelizmente, essa queda aí, foi muito chato. E estava tendo até bem, né, na Série D. Puxa, fiquei tão triste com a saída deles. Pênalti, como você disse, pênalti eles saíram no pênalti também, né? Então, infelizmente, é isso. Quando você vai para a fase eliminatória, é complicado. Escapa das nossas mãos, entendeu? E o São Bernardo também montou às pressas, né? Porque a maioria saiu, não foi isso? Exatamente. O goleiro, se eu não me engano, saiu no meio da competição. O Daniel foi emprestado pro Boa. Foi então, ele saiu, antes saiu já muitos jogadores que disputaram a competição. Marcinho, Edno, Walterson, foi uma série de jogadores ou emprestados. É aquele negócio, né? Quando você acaba, a cota diminui, você precisa dar um jeito com os jogadores mais caros. Foi o que o São Bernardo fez, emprestou os mais caros, teve que adaptar a cota com jogadores um pouco mais baratos. Não é que pagou o preço, mas acabou não tendo a mesma qualidade técnica do Paulistão e aí sofreu essa queda na Série D, né? Além de não ter talvez a mesma qualidade, eles também talvez não tiveram um tempo hábil para poder treinar uma equipe já formada, né? Porque foram chegando, se eu não me engano, ainda chegando jogadores próximos da competição. Então, inclusive, foram 18 dias de treino com o técnico Wilson Júnior antes da competição e depois foi chegando mas com quantos jogadores ele, daqueles os 18 dias que ele treinou, quantos jogadores ele iniciou a competição com eles e terminou a competição com eles? Verdade, fato, isso é fato. Mudou algumas peças. Mudou muita peça, né? Mudou. Então, para ele fica difícil. Aí é fácil falar, o treinador que é culpado, não é, que o futebol brasileiro ele é difícil mesmo, você tem que ter um pouquinho de paciência, né? Então, parabéns aos dirigentes aí que estão tentando fazer do melhor, né? Que nem o caso do Nairo, para mim hoje é uma surpresa muito grande o que ele está fazendo com o Luiz, que ele fez com o Luiz nesses anos todos. Mesmo perdendo, ele manteve, né? Coisa que os outros infelizmente não estão fazendo. E está tendo retorno, espero que continue assim, vamos torcer para que o São Caetano consiga. Só não na nossa frente, né? Espero que aí possamos vencer, mas estou muito feliz e obrigado pelo convite de mostrar um pouquinho o que é o Água. O Água é um clube maravilhoso, onde mais uma vez deixo registrado, eu estou muito feliz, pessoas são sensacionais, o clube é maravilhoso, a torcida, agradeço eles demais por tudo que eles fazem conosco e esperamos ajudar o clube a crescer ainda mais e ser mais forte para que o ABC
possa também ser forte. Não esqueçam do D, o D do Diadema é muito importante. Senão eu vou ficar bravo. É isso aí. Bom, então, quarta-feira, 20 horas no Canindé, Portuguesa e Água Santa por essa Copa Paulista. Última rodada antes da virada do turno, né, Jorginho? Último jogo, né? Da rodada. Jogo da rodada. Último jogo da rodada. Então, vamos aí na torcida pelo Netuno, a gente, defensor dos clubes da região, vamos torcer por mais um triunfo aí do Água Santa, que pode subir aí na classificação e encostar ali no líder São Caetano, tá certo? Jorginho, muito obrigado mais uma vez. As portas estão sempre abertas para você. Obrigado, Érico. Eu espero poder participar mais até o final do ano, né, Marcelo? Marcelo, de vez em quando, tem que me aturar. Faz parte. Tô tranquilo, não tô não, Marcelo? Tá ótimo. Eu já fui mais bravo, agora eu tô mais tranquilo. Também vai ficando velho, você vai entendendo as coisas, né? Não é só do seu jeito, né? Mas sim, muito obrigado pelo convite. Quando precisar, nós estamos às ordens. Maravilha. Então vamos para um intervalinho rápido, daqui a pouco a gente está de volta com o Diário Esportivo. Segura aí. Bom, estamos de volta com o Diário Esportivo, com uma substituição aqui. Ângelo Verotti está entre nós, Jorginho foi lá da treino do Água Santa, Angelão está aí para comentar esporte amador, Angelão. Vamos lá, estou aqui, é um prazer estar com vocês aqui de novo. Jorginho fez uma grande participação, né? Sempre bom a experiência que eles têm, né? O pessoal que vive esse vestiário mesmo, lidando com os jogadores, com aquele dia a dia, que muita gente nem conhece, sabe o que está acontecendo lá dentro, e estamos aqui às vezes criticando, né? Então é bom o Jorginho vir aqui dar uma palavrinha, passar um pouco do que rola lá dentro do clube, né? E a gente pode falar desse esporte amador, que rolou bastante coisa no final de semana, né? Verdade, começar falando então a respeito do vôlei, né? A seleção feminina venceu pela 12ª vez o Grand Prix, bateu a Itália na final por 3-2, assim como você tinha previsto, né, Gelão? Brasil campeão, né? Não, eu acho que eu dei uma copiada no nosso amigo Nosso Fator e costumo errar todos os prognósticos dele, né? E acabei falando que a seleção brasileira não ganhava de nenhuma maneira, porque honestamente vendo a competição, o que está acontecendo com a seleção brasileira, a derrota para a China, que também foi uma grande surpresa, a China não fica nem no terceiro lugar, acabou perdendo para a Sérvia. E a seleção brasileira com as derrotas, foram 4 derrotas durante a competição, dessa equipe que está sendo renovada pelo Zé Roberto. Eu não acreditava mesmo na vitória da seleção, eu cheguei a falar que na sexta-feira que o Brasil acho que não passaria pela semifinal, e o Brasil acabou passando pela Sérvia, né? E pegou a Itália na final, e a Itália surpreender a China também foi outra coisa que também me surpreendeu, para falar a verdade. Não esperava isso. E uma grande vitória da seleção brasileira mostra que essa renovação feita pelo Zé Roberto está sendo muito feliz, né? Essas jogadoras que estão entrando, principalmente a Natália Ponteira, agora que foi o destaque da competição, foi eleita a melhor jogadora. Então o Brasil mostrou que continua ali num nível muito alto no vôlei mundial, né? Nível mundial. Tem 6 títulos a mais do que os Estados Unidos, que é a segunda nesse ranking, né? Nessa classificação com mais títulos, que tem 6 títulos só. Então agora vai ser difícil esse Brasil, né? Com essa moral por causa desse título. E agora renovando a equipe, até para o ano que vem, então o Brasil entra com favoritíssimo, porque eu não acreditava nesse ano, para falar a verdade. Acho que o Brasil ia entrar, claro, vai buscar o 12º título, foi campeão no passado, defendeu o título, na verdade, né? Mas não acreditava no título não, e o Brasil mostrou que esse grupo que está entrando é um grupo muito bom, de muita qualidade mesmo, né? Dá para esperar, Marcelo, uma medalha de ouro em 2020? Com certeza, né? O Brasil é uma potência no vôlei, e mesmo com essa renovação, o Brasil mostra que vai continuar sendo uma potência, tanto feminino quanto masculino. O masculino pode não ter ganho a Liga Mundial, mas a renovação está sendo feita ali com o Renan. O Brasil é uma promessa para mais uma vez ganhar a medalha em Tóquio 2020. É isso aí. Bom, o que a gente também teve de esporte que não é futebol nesse fim de semana foi Stock Car, né? A gente teve aí a estreia da categoria lá no Velocitar, né, em Mogi Guaçu, com vitórias de Felipe Fraga na primeira corrida e Attila Abreu, seu camarada, né, na segunda corrida, Angelão. O Attila, deu certo, né? Ele deu uma entrevista pra gente no final de semana, acabou saindo na edição de domingo, lembrando até o Rubinho Barrichello, que no Rubinho Barrichello em 2014, quando o Attila perdeu o título, o Rubinho Barrichello deu uma arrancada na segunda fase da temporada e acabou sendo campeão, né? E o Attila até levantou essa possibilidade dele conseguir fazer isso também, né? A partir dessa prova em Mogi Guaçu, dessa estreia em Mogi Guaçu.
E pra gente deu sorte mesmo, né? Apesar da primeira corrida ter furado o pneu, né? O Felipe Faga que ganhou ter furado o pneu dele. Na segunda ele acabou ganhando, subiu pra terceira colocação no campeonato, né? Então acho que tem toda essa chance aí. Quem sabe não vou dar um pouquinho de sorte pra ele e ele vai conseguir fechar essa temporada com título inédito na categoria, né? É muito bom para o automobilismo brasileiro, né? E ele ainda com um cara que até te abordou isso, foi o destaque da matéria de ter começado na carreira competindo com o Vettel e com o Hamilton, né? Dois caras que estão ali no topo do automobilismo mundial na Fórmula 1, né? Então é legal ver que o Watt está concorrendo, buscando esse título aí, e quem sabe esse ano ele não consegue levantar o caneco de uma vez, né? Verdade, que dá pra dizer, Marcelo, dessa etapa lá no Velocitar da Stock Car. Dá pra dizer que aparecendo no jornal deu boa sorte pro Átila, né? Finalmente vencendo a corrida na etapa lá em Mogi. Stock Car, sempre importante mencionar que é bom comparecer aos autódromos. A gente conversou com o Cacá Bueno um tempo atrás também, e ele ressaltou do momento da Stock Car que o pessoal está voltando a comparecer nos autódromos. E é isso aí, fala para o público continuar comparecendo que a temporada tá boa e as provas, tendência é só melhorar. Verdade, ainda vamos ter neste ano ainda uma etapa em Buenos Aires, né, Gelão? Então, a Stock desbravando outros lugares, né? A Stock desbravando outros lugares. O Átila até falou disso, de que ele gosta de correr em pista nova, então agora Velocitar, o Buenos Aires também que ele vai correr. Mas ele falou que a grande expectativa dele é chegar em Interlagos em dezembro para conseguir estar brigando ali pelo título, né? Pode ter sido campeão ainda, mas pelo menos esteja brigando ali para conquistar o título. O Daniel Serra, que é o líder, está muito bem, veio muito bem nas duas provas desse final de semana também. E então ele está numa coisa bem, uma disputa bem acirrada, ele tá falando mesmo, né? Então você vê isso daí, são pessoas que são Daniel Serra, são os caras mais novos também que estão competindo, o próprio Felipe Faga, que foi campeão ano passado, né? São caras novos, tá se renovando também essa Stock Car. E ele na 10ª temporada dele já conseguindo buscar esse título aí que ele tanto quer, né? É verdade. E o que a gente teve aqui na região de esporte amador foi justamente futebol americano, né, Gelão? O estádio Bruno Daniel recebeu aí a final, já tinha recebido a semifinal e agora recebeu a final do Campeonato Paulista de Futebol Americano, com vitória da Lusa Lions por 34-5 em cima do Corinthians Steamrollers, né? Foi o que chamou a atenção também foi o público, né? Ingresso cobrado, na faixa de R$25 o ingresso da final, cerca de 1.500 pessoas aqui no Bruno Daniel. O futebol americano está ganhando o mercado, né? Você tem acompanhando isso, está conquistando o mercado no Brasil. O número de praticantes também está aumentando. Então, acho que, não vou falar que vai se tornar o segundo esporte do brasileiro aqui, que isso eu acho muito difícil. O vôlei está bem acima desse parâmetro, assim, é claro, atrás do futebol, do soccer mesmo, né? Os americanos. Mas o futebol americano está conquistando um grande espaço aqui no Brasil e eu acho que isso aí vai crescer bastante ainda, né? E é legal que aqui a região tem clubes da região, a região tá apoiando essa ideia, né? Tá abraçando essa ideia, porque 1.500 pessoas no estádio. O próprio Santo André tinha dificuldade de levar isso, dependendo da Copa Paulista, em alguns campeonatos teve dificuldade para conquistar 1.500 pessoas por jogo. É claro que foi uma final também, mas é legal ver esse esporte diversificado, né? Isso é legal também. Verdade, a região que conta com o São Caetano Bluebirds. Você, Marcelo, como um fã do futebol americano, como vem a importância dessa modalidade vindo cada vez mais forte para o Brasil, atraindo público, um grande evento, né? Que a gente viu aí, até uma matéria que saiu aqui no Diário do Grande BC semana passada, com copo personalizado e tudo mais. É importante essas outras categorias se fortalecerem também. A gente vê o beisebol ganhando espaço, enfim. São categorias que não são usuais nem rotineiras aqui para o brasileiro, mas que tem um público bem fiel, né? É importante isso porque antes do futebol americano o negócio o pessoal só via na TV paga, né? Só via na TV e em TV paga. Agora a gente pode ver acontecendo aqui. Obviamente o nível é bem diferente, mas a gente já tem um brasileiro jogando na NFL, isso daí é ótimo para abrir as portas para o esporte aqui. Aqui na região mesmo a gente já tivemos mais equipes, mas só nesse Campeonato Paulista a gente teve 2. Foi uma pena apenas que não conseguiram resultado muito bom, mas elas ainda estão começando. E também é bom a gente ver os clubes de futebol normal mesmo, o soccer, abraçando o futebol americano. Ter o time da Portuguesa, ter o time do Corinthians, o Vasco tem time também, o Santos também tem um time, a Ponte Preta, Paulista de Jundiaí, Flamengo, enfim, são vários clubes, o Curitiba, o São Caetano, são vários clubes que abraçaram essa modalidade e isso está sendo muito bom para aumentar a popularidade do esporte do futebol americano brasileiro aqui, né? E é bom ver o público lotando o Bruno Daniel para ver esse jogo, só mostra que a tendência dessa modalidade é crescer bastante aqui. É verdade, é verdade. Bom,
uma parte de esporte amador um pouco mais curta, né? Por conta hoje da participação brilhante aí do nosso técnico Jorginho do Água Santa. Mais destaques finais desse Diário Esportivo dessa segunda-feira, Angelão? Destaca também que teve a final do Brasileiro de ginástica, né? Ginástica artística do Pinheiros. São Caetano acabou ficando na segunda colocação, com a participação do Zanetti. É bom o pessoal se preparando para o Mundial, né? Então, destacar essa segunda colocação do São Caetano lá em São Paulo. Marcelo? Destacar a medalha de ouro que o Brasil conseguiu no vôlei de praia, né? O pessoal esperava que era o pessoal lá das Olimpíadas, o Alisson Manuel, que iam conquistar o título. Eles acabaram caindo nas quartas de finais, mas foi a outra dupla brasileira que calou o pessoal lá em Viena, venceu a dupla da casa, e o Brasil, mais uma vez, mesmo não sendo a mesma dupla tradicional, consegue ficar lá no topo no vôlei de praia. É verdade, meu destaque final vai então para esse jogo do Palmeiras, quarta-feira contra o Barcelona do Equador. Acredito que vai ter casa cheia lá no Allianz Parque, um jogo com certeza que define aí a temporada do Palmeiras, que vê essa Libertadores como obsessão. Então, torcedor palmeirense, que faça aí a sua corrente positiva com muita energia pro Verdão, que acredito que vai ser aí o jogo do ano pro Palmeiras, tá certo? O Diário Esportivo fica por aqui. Continue acompanhando as nossas versões impressa e também online do Diário do Grande ABC, nossas redes sociais, o nosso Instagram, @Diário Esportivo, o nosso e-mail, aliás, @esportesdgbc, o nosso e-mail diarioesportivo@dgbc.com.br. Enfim, mande sua sugestão, crítica, participe, interaja conosco, tá certo? Um grande abraço, até semana que vem. A gente está de volta, talvez aí com a presença do Anderson Fattori. Depende, vamos ver se ele vai se comportar durante a semana para participar semana que vem, tá certo? Grande abraço, valeu, tchau!